corpo ele pode se mexer após a morte? Pode. Mas após quanto tempo depois? Vamos lá. Existem algumas coisas que podem acontecer após a morte. Com certeza. Café é sempre bem-vindo. Existem algumas coisas que podem acontecer após a morte que podem fazer o corpo se mexer, tá? A primeira delas, que é a mais conhecida, é os espasmos cadavéricos, ou rigidez cadavérica cataléptica, que a gente fala. Que é um impulso elétrico residual que tem ali no corpo após a morte, que geralmente, imediatamente após a morte, o cadáver contrai as mãos, certo? Mas isso acontece geralmente imediatamente após a morte. Quando a pessoa fala que está na mesa do ML ou está no local de crime, o cadáver gritou, soltou flatulências ou ainda se mexeu bruscamente após a morte, isso não é espasmos cadavéricos. Na verdade, isso é um fenômeno que acontece por causa da putrefação e o desfazimento da rigidez, que faz o cadáver ter movimentações bruscas repentinas, certo? Em algumas regiões do corpo pode acontecer, se você for movimentar ele, por exemplo, tá? Então pode acontecer nesse caso também. Agora, as duas mais bizarras que eu conheço, desse caso aí, é o reflexo de Lázaro e a síndrome de Lázaro. O reflexo de Lázaro, tá, é parecido com essas outras que eu falei. São movimentos de reflexo, são movimentos que não indicam nenhum sinal de vida. O reflexo de Lázaro também é um impulso... Já viu? Graças a Deus, não. Eu já vi cadáver gritar, flatulência, as coisas, já presenciei. Mas grita, como é que é a voz do grito? Não sei. Não, mas é... Tem algum vídeo? Como é que é a voz? Caralho. Eu não vou conseguir evitar direito aqui, não. Não, mas é tipo um grito mesmo. Um grito, dá um... negócio assim. Caralho. Como se fosse um... Você já tipo viu? isso. Um negócio assim. Aí tu falou, tá vivo, tá vivo. Ou tu já sabia que era assim? Não, já estava preparado para aquele momento. Agora, o que eu não acho que seria tenso é a síndrome de Lázaro. Deixa eu explicar. Então, faltou falar do reflexo de Lázaro e a síndrome de Lázaro. Esse é o reflexo de Lázaro, gritar. Não, esse é devido aos fenômenos de putrefação, gás escapando, passa pelas cordas vocais, enfim. Agora, o reflexo de Lázaro e a síndrome de Lázaro, que são mais bizarros para mim, principalmente a síndrome de Lázaro. O reflexo de Lázaro, certo? Se você botar na internet, você vai ver alguns vídeos aí. Às vezes, na sala de necrópsia, você mexe o pescoço do cadáver, ele bota o braço em cima do corpo, por exemplo. Isso também é um reflexo. Qual é o reflexo de Lázaro? Acho que ele vai encontrar aí. Deve ter uns vídeos com o cara assim fechado. Vídeo curto. Esse também não é indicativo de vida, tá? Agora, a síndrome de Lázaro, a pessoa morre e literalmente volta a viver. Inclusive um fenômeno extremamente raro, que só tem, assim, 30 e poucos casos, ou 40 e poucos casos registrados na história. Que a pessoa, 15, 20 minutos após a morte, já fim de atividade cerebral, fim de atividade cardíaca, a ciência, inclusive, não consegue explicar o motivo do porquê, existem algumas teses, o cara está morto e ele volta. E é baseado justamente no personagem bíblico da Bíblia, que é o Lázaro. Uhum. Só que na Bíblia, a Bíblia dá uma aulinha de medicina legal pra gente. Na Bíblia, as pessoas falam para Jesus Cristo. Para Jesus Cristo, não. Para a pessoa que estava lá, né? Não, para Jesus Cristo mesmo, isso, desculpa. Eu confundi com a ressurreição de Jesus. Para Jesus Cristo. Mas, Senhor, ele tá morto já 4 dias. já está fedendo. Ele já começa a feder. Está feder, isso aí. Tá? Diferente da Bíblia, na situação que a gente tem aqui, que a gente foi registrado já realmente, tem histórico registrado, não é muito tempo depois, assim, 3, 4 dias não. Tá? É alguns minutos depois, 15 minutos depois. Que a pessoa literalmente está morta e ela volta a viver. Agora, não... volta a viver e volta na boa. Em alguns casos volta registrados, casa, a pessoa voltou à vida normal. Voltou à vida normal. E o que aconteceu com ela? Ninguém sabe explicar. Não tem uma explicação ainda fechada. As funções param, de repente volta. Que é diferente, que a pessoa está acostumada mais a ver na internet aí, a catalepsia. A catalepsia é uma morte aparente. Os sinais de morte, a circulação, a atividade cerebral está muito pequena. Então as pessoas acham que a pessoa já morreu, mas ela não morreu ainda. Mas se fizer um exame mais profundo, mais moderno... Por isso que antigamente em alguns lugares se enterrava a pessoa com sino, para quando a pessoa avisar, né? Se antigamente pegava alguns caixões, abriam para fazer exumação, estava o caixão todo arranhado por dentro. Já teve caso, tu lembra de algum caso específico? No teu perfil tu conta vários casos assim, né? Que embora não sejam casos,
que você acompanhou pessoalmente, mas que você teve notícia e Isso você aí. narra para o teu público Isso lá aí. no teu Instagram. Eu acho bem interessante isso. Mas antes de a gente entrar nisso, você estava falando dos cadáveres que se mexem, não é isso? Isso. Eu vi que você postou recentemente lá no teu Instagram que o cadáver ele continua envelhecendo depois da morte. Isso. Como é que se dá isso? Eu fiz um trocadilho, né? Que a pessoa, justamente que a pessoa. As pessoas têm esse cuidado exacerbado, né? De não querer envelhecer, de se cuidar. E pós a morte não tem jeito. Você vai envelhecer, só que o envelhecimento é os cadáveres estragar, putrefação. É o envelhecimento que a gente tem. É o continuamento do fim da vida. A morte, ela não é uma coisa que acontece. A morte é um processo longo do corpo. Processo que demora, às vezes, anos, certo? Se você for pensar de quando não existe mais nenhuma matéria, sei lá, décadas, né, para não ter mais nada, muitos anos, para você não ter realmente mais nenhum tipo de osso, nem nada do tipo. Então, é um processo muito longo. Então, o corpo continua esse processo. E o cabelo e as unhas? Eles continuam crescendo? Existem alguns estudos sobre isso. Parece que a unha parece que cresce, né? Agora, eu fiquei na dúvida sobre isso. Mas existem alguns relatos, né? Vou dar uma pesquisada depois melhor sobre isso. Em relação à unha, cabelo. Aí, antes desse assunto nascer, a gente estava falando Talvez seja alguns minutos depois, né? Entendi, não seja uma coisa... Algumas horas. Não dá nem para perceber. Não daria nem não para sei perceber. se seria uma coisa muito longa. Então, antes desse assunto começar, estava falando sobre casos que você, embora não tenha acompanhado pessoalmente, você tomou conhecimento. Qual foi o mais bizarro assim, da situação da pessoa, por exemplo, ter sido enterrada viva, né? Todos acreditavam que ela estava morta, mas na verdade não estava, e depois quando for abrir o caixão. Eu não conheço nenhum caso agora específico para te falar, mas era uma coisa que existem relatos da época de várias pessoas que eram enterradas, depois da exumação você via que o caixão estava arranhado. É por isso que na nossa legislação, no Código de Processo Penal, tem lá que a autópsia tem que ser feita pelo menos, tá? Por mais que... Achou? Ele achou o vídeo. Tá. Que a necrópsia tem que ser feita pelo menos 6 horas após o óbito. Para você, por mais que o legista tenha independência de fazer antes, existe essa sugestão por causa disso, que o nosso Código de Processo Penal ele é bem antigo, lá da década de 40. E a cremação são 24 horas, né? Para justamente você impedir de que uma pessoa, comece a abrir a pessoa lá viva. Que o morto Teve morra. um vídeo no ano passado, acho que foi na Bolívia, não sei, que a senhora acordou no meio do enterro. No enterro não, do funeral, certo? Antes de ser enterrado. Mostra aí, esse é qual que você falou? Síndrome do Lázaro, tem um outro. O reflexo de Lázaro. Reflexo de Lázaro. O reflexo de Lázaro deve ter alguma coisa aí na internet. Show. Tem que botar fone? Ah, tá procurando? Ah, tá. Pensei que ele tava. Cara, porque de repente o YouTube não deve nem deixar. Possivelmente deve ter TikTok, talvez, Facebook, no Instagram, alguma coisa. E vem cá, e você. Então, isso. Aqui, achei um caso aqui que é nacional até. Parece que um cantor brasileiro chamado Aladim sofreu uma parada cardíaca enquanto fazia um tratamento dentário e os médicos atestaram seu óbito. Ele foi enterrado. Muito tempo depois, abriram o caixão e viram que tinha essa marca de provavelmente um desespero de alguém que acordou, viu que estava preso e tentou sair. Bizarro, né? Provavelmente, o caso dele tratou-se de uma catalepsia. Provavelmente foi isso. Isso tudo você, no seu curso, você dá aula de perícia. Isso. Mas como é que é? Como é que é o conteúdo do seu curso? Você dá essas aulas aqui, essas explicações? Eu tenho os eu científico junto com o Hermida, e meus conteúdos que eu posto no Instagram. A gente transcendeu a barreira da educação em si. É um curso que serve para a pessoa que quer conhecer como é que é o trabalho de um perito. Estimular as pessoas, certo? Quando eu entrei na perícia e comecei a trabalhar com a perícia era muito pouco conhecida nacionalmente. Você não tinha muito... Hoje em dia você vê que está muito mais conhecido o trabalho do perito do que era 10 anos atrás, quando eu entrei. Então, eu acredito que você mostrando como é o trabalho, certo? Mostrando que existem pessoas ali que fazem um trabalho de excelência,
que por mais que a gente não tenha tanta tecnologia que um CSI, por exemplo, existem peritos aqui muito bons e que tentam fazer um trabalho de excelência, independente das condições externas de material, essas coisas, isso ajuda a estimular as pessoas a entrarem na área. Então, eu tenho cursos tanto com cunho mais educacional e informativo, que servem para operadores de direito, pessoas que trabalham na área, que é importante ter esse conhecimento pericial, quanto também os cursos presenciais que a gente dá em alguns estados. A gente vai para Fortaleza semana que vem, tá? Já estamos fechados Brasília mês que vem também. Inclusive, quem quiser se inscrever, só ir lá no link na minha bio do Instagram, que tem lá as inscrições. A gente tem essa função de mostrar para a pessoa se sentir perito e ver se é isso que ela quer para a vida dela. E como é um curso bastante rico de informações, agrega também para operadores de direito, certo? Por exemplo, um investigador pode fazer um curso desse para saber um pouco mais como é que é o trabalho e ajudar ali nas investigações. Um advogado pode fazer um curso desse para ajudar ali na hora de contratar um assistente técnico, de entender um lado Ou até pericial. mesmo um tribunal do júri, por Tribunal exemplo. do júri, por exemplo. Pô, Tribunal do Júri é um exemplo excelente. A gente tem, no último curso do Rio, a gente teve vários alunos que eram do Tribunal do Júri fazendo curso também. O Pedro achou. Achou aí? Achou. Bota aí pra gente ver. Esse é qual mesmo que tu falou? Caralho. Esse deve ser o reflexo de Lázaro. Tem som? Não. Vai lá. Tem o som do YouTube falando. Oi? Foi uma morte encefálica. Morte encefálica, o cara não tem mais. O cara morreu. Morreu. O coração bate só por aparelho, então. Ó. Isso é reflexo de Lázaro. Por que tá com os braços amarrados? Existe um pulso elétrico aí residual que faz um reflexo que faz o cadáver. Isso aí não é nenhum indicativo de vida. Diferente da síndrome de Lázaro, que realmente a pessoa volta. É nesse ponto aí que é Ele tá permitido morto, ainda. o cara tá morto. Tá morto, tá morto. A síndrome de Lázaro é a mesma coisa. É só essa mexida que O ele vai cara tá dar. morto, mas aí ele não é uma atividade residual, não é um reflexo. Uhum. O cara realmente volta a viver. Extremamente raro de acontecer. Esse é Cara, mais deixa eu te comum. falar, uma vez eu vi um acidente num vídeo e, cara, foi um acidente horrível, né? Eu sei que o cara, porra, acho que um motoqueiro bateu num ônibus e o coração do cara tava fora do corpo. E o coração batia fora do corpo. Era só o coração. Porque Tinha algum... o algumas coração, coisas o impulso elétrico dele, ele tem um impulso independente, né? Por isso que às vezes a pessoa, quando bota o marca-passo, por exemplo, essas coisas, para manter essa atividade, o bombeamento do coração, a atividade elétrica dele é independente do restante do corpo. ali. Não é o cérebro que manda impulso Ele elétrico. tem um impulso elétrico próprio, o coração. Por isso que às Então o vezes... cara pode ter a morte cerebral. e o mas coração tá lá continua batendo, isso aí. E aí o cara, diga assim pra ele tá morto porque ele não tem mais, o cérebro dele não dá ele mais nenhuma função. Mas o coração continua batendo. Isso aí. E ele consegue respirar Até também. Não. determinado momento, obviamente, né? Tá. Vai ter um momento que ele realmente vai parar também. Mas ele tem esse batimento independente. Por isso que às vezes a gente observa esse tipo de situação aí. Cara, era impressionante. Aí um maluco filmou o coração do cara no chão, batendo mesmo. Pulsando.